Tonight, my son, be still and sleep. Quarta faixa do EP We Are The Ones. Nós estamos aqui semana após semana analisando as músicas desse EP, o que faz parte de um projeto maior de analisar toda a discografia da banda Wolves at the Gate. Se você nunca ouviu essa música, o link vai estar na descrição. Você vai lá e dá aquela ouvidela. Ela começa já bem pesada, com gritos. Tem umas partes em que parece uma multidão falando Great Captain! Oh, grande capitão! E o tema dela é navegação. O que já me faz pensar que essa banda lê bastante a Bíblia, ou pelo menos conhece bastante do que a Bíblia tem a ensinar, porque dentro da Bíblia fala-se muito sobre embarcação, mar, barco e por aí vai. Até porque no Novo Testamento, muitos dos discípulos de Cristo eram pescadores. E por conta disso, Cristo faz muitas analogias ao mar, à pesca. Ele se utilizava bastante também do barco para ir de uma cidade para outra, de um lugar para o outro. Então tem muito mar, tem muito barco nos evangelhos. E essa banda também não é só essa música que fala sobre mar, tem outras. Mas aqui nessa, uma coisa salta aos olhos, que é o conceito. Não tem bem uma narrativa nessa música. O que acontece é que a pessoa zarpa numa viagem com um objetivo e nessa viagem ela se depara com percalços. E os percalços da viagem marítima são tempestades, são pedras e coisas do tipo. Nesse caso, fala-se mais de tempestades, o problema é tempestade. E já indo pro refrão, ele diz o seguinte: nós pegamos a âncora e lançamos, com a fé de que não vamos zarpar em direção à tempestade. Nós preparamos a vela, nós amarramos as cordas. Essa noite, meu filho, permaneça firme e durma. Que é de onde vem o nome da canção. Tonight, my son, be still and sleep. E aí, a temática superficial da canção, ou então nós poderíamos pensar a temática narrativa, a embalagem da canção, é uma canção sobre navegação. Mas o tema real dela é paz e esperança. Porque a abordagem que ela faz aqui é sobre você, o filho, né? No caso, como se fosse o próprio Deus falando com esse filho, e aí literalmente é filho. O filho precisa permanecer calmo e descansar, dormir tranquilamente, mesmo quando a tempestade está logo à frente. A paz que é apresentada aqui não é uma paz com ausência de turbulência. Muito pelo contrário, é uma paz que precisa existir no meio da turbulência. E qual é a fonte? Qual é a origem? Qual é a base para que essa paz exista? Aqui, obviamente, é a esperança. E a esperança nessa embarcação é a âncora. Ele joga a âncora, a tempestade está ali na frente. Ele joga a âncora e fala: joguei com a esperança de que a gente não vai para a tempestade. Fica calmo e dorme. E aí, quando nós vamos para Hebreus, a carta bíblica aos Hebreus, autor desconhecido, não se sabe exatamente quem escreveu a epístola aos Hebreus, mas ela foi direcionada ao povo hebreu, ao povo judeu. E o que acontecia era que os judeus estavam se convertendo, e por conta disso, por se converter ao cristianismo, perseguições se levantavam contra eles. E alguns judeus olhavam e falavam: opa, que isso? Eu estava na minha fé aqui, tranquilo, e não acontecia nada demais. Agora me falaram que eu estou servindo ao Rei dos Reis, a Cristo Jesus, e um monte de perseguição está vindo atrás de mim. Que é isso? Um monte de tempestade? Ó, analogia. Não quero isso, eu vou voltar para a minha fé antiga. Afinal, dentro do cristianismo também tem judaísmo, então eu vou voltar. E aí o autor de Hebreus fala: opa, calma, nada disso. Aquele que foi iluminado pela graça deve permanecer na graça, deve seguir por esse caminho, nada de voltar atrás. Ele até faz aqui no capítulo 6, que é onde eu vou me ater, um exemplo
de alguém que foi iluminado e que voltou atrás. O que na verdade é uma impossibilidade, porque aquele que está em Cristo vai até o final. Mas ele diz, se alguém está na fé e volta, é impossível que seja iluminado. De novo, não caiam nessa. Sigam em frente com a esperança. E aí ele diz que a esperança é a âncora da alma. E é uma âncora que vai até o outro lado do véu. Para quem não sabe, no Antigo Testamento existia um véu que separava alguns compartimentos do templo judaico. No caso, o compartimento chamado Santo dos Santos ficava separado e distante porque era onde a presença de Deus estava. E não dava para passar para lá. Quem chegasse lá fora do momento, só existia um momento em que o sumo sacerdote podia entrar lá na presença de Deus, que era o dia da expiação. Fora isso, quem entrasse lá morreria fulminado, porque a presença de Deus é algo santo e o ser humano não é santo. Portanto, quando as trevas vêm para a luz acaba com as trevas. E aí, com a morte de Cristo, tem uma passagem que diz isso, que o véu se rasgou. O véu que separava. Essa separação entre a presença de Deus e o homem foi rompida. Portanto, a esperança do cristão, ela vai além. Isso é o Antigo Testamento, né? Esse véu, essas separações do Antigo Testamento. Os judeus, na carta de Hebreus, estavam querendo voltar para isso. E aí o autor fala, não gente, não façam isso. Nós temos uma esperança que é uma âncora que vai para além do Santo dos Santos, que a gente não podia entrar antes. Nós estamos presos a algo muito maior. A esperança que queima em nosso coração tem uma base firme que vai exatamente para onde a gente quer ir. Não tem por que nós voltarmos atrás. Que é também o que acontece aqui nessa música. As tempestades estão por aí, os problemas estão por aí. Inclusive, tem toda essa embalagem literal, mas o próprio eu lírico no meio da música fala sobre o navio estar se afundando nas tempestades da alma, que é também uma aplicação. Quando nós paramos para pensar em metáforas para a tempestade, tudo aquilo que é um problema, que me causa desconforto, que me causa dificuldade de estar no lugar correto da fé, é uma tempestade. Pode ser algo no meu quesito saúde, eu estou doente, eu tenho câncer. Pode ser algo no meu quesito profissional, eu fui demitido, enfim, ou pode ser algo interno. Eu tenho dúvidas, eu tenho questões, eu tenho problemas. Perdão. Tudo isso são comparados a tempestades. E nessas tempestades, a esperança está sempre na âncora. A âncora é a nossa esperança. E ele termina a música falando: Tu és a minha âncora. Ou Tu és a minha esperança. Não importa a tempestade que vai vir, não importa o problema que se levanta. Cristo vai ser sempre a âncora. E a esperança é aquilo que move o ser humano. Tudo que move o ser humano é a esperança. Nós vamos trabalhar porque temos esperança de ganhar dinheiro e sustentar a nossa casa. Nós pecamos, fazemos o mal porque temos esperança de que aquilo vai nos saciar. Tudo que o ser humano faz é baseado na esperança. Portanto, ele diz que essa âncora é a nossa esperança. Existe algo no cristão que o impulsiona a permanecer calmo e tranquilo, mesmo no meio das tempestades. E eu espero que isso possa acontecer contigo, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Voltando para o pensamento de que existe uma narração. Primeiro, na primeira faixa, nós vimos que uma pessoa se despediu. Na segunda faixa, essa pessoa morreu e causou reflexões. Na terceira faixa, uma crise de identidade, um arco de personagem, uma afirmação de identidade. E aqui essa pessoa que afirmou sua identidade parte para a missão que ela crê que foi designada, que é de ser um arauto, de ser um mensageiro. E mesmo estando em missão, mesmo estando no caminho certo, tempestades vêm. Ainda assim, ele tem uma âncora que o mantém firme. Vamos ver onde é que essa história pode chegar. E é isso. Espero que você esteja aí no próximo vídeo.
Valeu!